E aqui eu Presta atenção. Está dizendo que a gente vive sujeito a tantas doenças, tantos fracassos. Deus é maravilhoso, não dá para dizer outra coisa. Ter mandado o filho dele há 2000 anos atrás para nos salvar, para voltar a ter uma vida com ele. Porque na verdade Deus criou o homem para viver com o homem. E o homem desobedece. Deus amaldiçoa a raça humana, Adão e Eva. Depois de 6.000 anos, estou chutando, ou há 2.000 anos atrás, manda Cristo para salvar aqueles que querem ter uma vida com Deus. E poucos escolhem. E aqueles que não escolhem, ou aqueles que escolhem, têm os seus problemas. Só que quem é filho de Deus entende que esses problemas é a cruz que nos levará a aproximar de Cristo. É a cruz de Cristo. É a morte e a ressurreição de Cristo. Quem nasceu de novo morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. E aqueles que não creem ou dizem que creem, religiosos, mas não praticam, não vivenciam, não têm a transformação da mente, vão ter problemas de saúde, psíquico e outros, e não vão superar adequadamente a luz de Deus, porque não terão feito o que vão fazer guiados pelo Espírito Santo. desejo muito ajudar os irmãos nessa palavra, na meditação das Escrituras, para que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, de uma vez por todas, a sairmos deste pântano da frieza, da indiferença, da incredulidade, da superficialidade. É Porque o o que que nós nós mais queremos, vemos hoje é o quanto os cristãos estão se tornando superficiais. totalmente. O quanto os irmãos estão viciados em ouvir mensagem, em ler livros e não ter uma vida espiritual ascensional. O quanto as pessoas estão se acostumando a viver a vida cristã na sombra de outros, cheios de amuletos, mas não ter elas mesmas um relacionamento face a face com o Senhor. O quanto elas não percebem que são dependentes, dependentes que os outros orem por elas, que os outros façam isso por elas, dependentes de gurus para trazer. Veja, um preletor, vai ver o currículo dele, que estuda a Bíblia desde os 10 anos, estou chutando, que vem de família religiosa e que deixou de ser religioso para ser um filho de Deus. E assim tem mais 10 que a gente segue aqui na nossa academia. Estão lá nos 11.000 vídeos que tem no nosso canal YouTube. Por favor, pare um pouquinho, desçam desse mundo, né? O trem do mundo, desçam e ouçam-nos. Direção, para guiar. Isso não é cristianismo, irmão. Vocês me desculpem, mas isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não tem nada a ver com os ensinos da Sagrada Escritura acerca da vida espiritual. Se nós não entendermos a importância destes assuntos, nós vamos ficar sempre na periferia espiritual. Quando nós nos depararmos com grandezas, com profundezas, com aquelas dimensões de altura, largura, comprimento e profundidade das insondáveis riquezas de Cristo, nós patinamos. Nós não avançamos. Nós não crescemos. Nós não subimos. Entende, irmãos? Eu creio que aqui está o cerne do que o Senhor deseja nos falar. Então, nós temos uma outra faculdade, que é a alma. E ela também tem três esferas: mente, vontade e emoções. Aqui se concentra a nossa personalidade, o nosso ego. Essas três faculdades se resumem no que sinto, no que penso e no que quero. Mente, vontade e emoções. A mente é a faculdade mais elevada da nossa alma. E aqui, irmãos, é onde nós precisamos nos concentrar. Assim como nós temos que nos concentrar na consciência, precisamos nos concentrar na mente. Porque a maneira de Deus agir na nossa mente é por meio da consciência.
Se nós não temos uma boa consciência, se nós não entendemos o lugar da consciência na salvação, na vida cristã, nós corremos o risco de viver a vida cristã nas emoções, na euforia. Compreende? Viver a vida cristã muito de emoção, muito de euforia e nada de realidade espiritual. Porque a consciência que nos leva, nos permite, nos conduz à realidade espiritual. O perigo de você não entender o lugar da sua consciência, do seu espírito, da sua espiritualidade, vai te levar a uma vida de meras sensações. Compreende? Meras sensações. Aí você vai ver que muitos cristãos, a vida espiritual deles é uma gangorra. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Nunca uma caminhada, uma jornada ascensional. Nós não podemos dizer que isso, irmãos, está correto. Porque não está. Não está. Como eu disse ontem, nós vivemos uma sociedade que está adoecendo rapidamente, cada dia mais e mais. Uma sociedade emocionalmente desequilibrada. Os estudiosos creem que em questão de poucos anos, nós seremos 3 bilhões de pessoas escravizadas por sintomas psicossomáticos. Pessoas com transtornos mentais. E a quantidade de cristãos hoje que já estão emocionalmente doentes, escravizados por remédios que controlam suas emoções. E não estou aqui criticando ninguém, irmãos, com isso. Porque são doenças. Eu creio que aqui existem especialistas que podem falar muito mais do que eu. São doenças que nos causam males em várias áreas da nossa vida, como qualquer outra. Como doenças cardíacas ou outras quaisquer, que nos oprimem, que nos limitam. O problema das doenças psicossomáticas é que elas nos asfixiam. Então, muitos cristãos hoje, eles não conseguem fluir na espiritualidade porque eles estão vivendo uma vida emocionalmente asfixiados. Entende? Estão asfixiados, deprimidos, oprimidos. Isso se torna um campo fértil para possessões. Então, irmãos, preste atenção nisso que eu estou falando. Então, vamos perceber isso, as faculdades da alma. E depois nós temos o corpo, que opera por meio dos sentidos, os 5 sentidos. E tudo isso tem a ver, sim, com as questões do espírito e da alma. O que você toca, porque isso tem motivações, como você toca, você pode pecar. Na maneira de tocar, na maneira de ouvir, na maneira de falar, na maneira de olhar. Então nós vamos estudar daqui a pouco as 3 leis espirituais que nós encontramos na Epístola aos Romanos. A lei de Deus, a lei do pecado e a lei do Espírito. São 3 leis. Entendendo isso, você vai compreender essa relação espírito, alma e corpo. E como nós somos desafiados a viver a vida cristã de maneira adequada. No estudo de ontem, um dos pontos altos, e aqui quero já fazer a conexão, foi Gênesis capítulo 6, especialmente o versículo 3, onde diz Deus, ele coloca uma sentença. Porque aquele primeiro homem, Adão, criado à sua imagem e à sua semelhança. Imagem e semelhança. Isso tem a ver com expressão, isso tem a ver com comunhão. A imagem para a expressão, a semelhança para a comunhão. Então, através daquele homem, Deus se expressava, e naquele homem, Deus encontrou o lugar do seu prazer. Esta era a busca de Deus naquele homem. Para que por meio daquele homem, Deus manifestasse o seu governo sobre a terra, dominando os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Então nós sabemos que o homem caiu. Ele pecou. E Paulo coloca um texto muito importante. Em 2 Coríntios, capítulo 11,